e continuar. Nós estávamos falando do capítulo 4, e no capítulo 4, o Paulo estava fazendo uma coisa muito jóia, usando estruturas de linguagem, na qual ele conversava com o povo lá da Galácia, e também, ele, no meio dessa conversa, ele conversava com os judeus. E ele fez, inclusive, em um momento, ele usa do paralelismo entre as duas culturas, e ele usa figuras que eram comuns à cultura dos romanos, ou seja, que seriam comum à cultura dos gentios, e depois ele usa ferramentas e estruturas do conhecimento do povo judeu. Lógico, com o propósito de atingir os judaizantes. E nós paramos nisso e continuamos hoje. Para aqueles que estão chegando agora, se é que tem alguém que está chegando agora, eu peço a sua paciência, a sua compreensão para comigo. Esqueci de colocar aqui a janelinha para admitir as pessoas que estão chegando. Deixei ela aqui do lado agora, pronto. E se os irmãos se lembram, graças a Deus, hoje o número é bem maior. Então, ele usou essas expressões e figuras, né? E ele estava dizendo para eles como é que vocês, já tendo conhecimento, já tendo entendido, já sendo de Jesus, já tendo nascido de novo, querem voltar aos princípios elementares. Ou lembra que a expressão, inclusive, no grego, queria dizer voltar ao beabá, stoikeia. Então, na verdade, que eles estavam falando que, olha, que Israel passou todo aquele período, todo tanto tempo lá na escola de Deus, todo esse tempo, e agora devia ter aprendido a lição, devia ter entendido, está voltando para os rudimentos, está voltando para as primeiras coisas. Não pode ser assim. E depois ele chama aí, porque são filhos de Deus, enviou o Espírito ao seu Filho em seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Ou Abba, que é o paizinho querido, ou pai no diminutivo, e também ele usa Pater, que é pai, mas é muito claro que é para a cultura greco-romana. Aí chegamos e ele faz a reafirmação de que não era mais escravo, mas filho, e torna-se herdeiro, e aqueles que não conheciam passaram a ser conhecidos de Deus. E ele fala que a conversão dos crentes da Galácia foi uma atitude de Deus. Deus os escolheu. E aí depois ele começa a fazer uma junção. Até então ele está falando justamente de... Ele trata diretamente com o povo da Galácia como se estavam distantes, e agora ele se inclui na conversa. E nessa inclusão, e ele coloca a frase, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Entram num processo de identificação, o que é muito legal. E nesse processo de identificação, e ele usa da retórica para fazer uma pergunta: tornei-me inimigo de vocês por dizer a verdade? É muito legal isso que Paulo usa. Na verdade, se você observar a carta dos Gálatas, ele faz várias perguntas retóricas. Aliás, eu não falei sobre isso, mas a retórica tem a intenção de fazê-los pensar e analisar o que está acontecendo. E depois ele entra num aspecto mais de proximidade, e onde ele chega, ele usa a expressão meus filhos. E lógico, quando usa a expressão meus filhos, é onde nós entramos hoje, que nós paramos no versículo 15, e iniciando o versículo 16. E sabe o que é mais legal? Paulo começa a adotar aqui uma posição pastoral. E nesse aspecto de ser pastor, é muito legal que hoje a gente tem uma questão de título.
né? Tudo é título, pastor é título, mas muito mais além de ser título, de ter título, ou de fazer parte do hall de algum grupo, o mais importante é depender de Deus. E eu, como sou daqueles que não tem a menor dúvida que nada acontece sem que ele queira, sem que ele saiba, sem que ele permita, é por isso que eu vou pedir para você, por um instante, fechar os teus olhos, curvar tua cabeça, leva o pensamento até Deus e vamos pedir a bênção, a direção e a orientação de Deus para o estudo dessa manhã. Querido Luiz, Mas, irmão, você pode orar na direção de Deus para o estudo dessa manhã? querido Pai, nós te adoramos, Pai. Pai, essa oportunidade que o Senhor nos dá de viver, Pai, nesse dia. Quero te adorar, Pai, cada irmão que está assistindo, participando, Senhor. Te adorar pelo nosso pastor, Pai, dedicado, Senhor, do pastor Beto Jesus. Senhor, ilumine cada dia mais, Senhor Deus. Nos encha, Pai, de sabedoria também nesta manhã, nós outros que estamos escutando. Possamos adorar o Senhor, Pai, em espírito e verdade, de acordo com a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, como eu estava dizendo, Paulo agora ele entra numa direção no versículo 16, e você vai perceber que existe uma transição da carta, que primeiro, o Paulo chegou, ele não saudou os irmãos, como em todas as suas cartas ele faz. Ele entrou, vamos assim dizer, de sola, vamos assim dizer, com uma expressão bem popular, chutou o pau da barraca. Não quero brincadeira com vocês, o negócio aqui está bem complicado, a situação é essa. Vocês deviam já ser crescidos e agora eu estou aqui perplexo com o que vocês estão fazendo. Agora aqui, depois de todo esse caminhar da carta, ele usa aqui a expressão no versículo 16, meus filhos. É muito legal que ele usa técnica no grego, tá? Que é a expressão para filhos. E, na verdade, na questão de afiliação, de proximidade, de juntinho. Novamente, estou sofrendo dores de parto por sua causa, ou seja, é muito profundo em mim o que está acontecendo com vocês. Eu estou acompanhando vocês desde pequenininho, e ele usa uma outra expressão, tá? Que é o morfotê. Ou lembra já daquela expressão antropomórfica? E ele usa nesse aqui o morfotê, ou seja, até que Cristo tome a forma de vocês. Até que vocês tenham o formato de Jesus. Até que vocês sejam muito parecidos com ele. Novamente, eu estou sofrendo as dores de parto com esse propósito que vocês tenham a cara, o jeito de Jesus. Eu gostaria de estar com vocês agora. E mudar o meu tom de voz. Percebe que ele reconhece, olha, eu bati forte. Pois estou perplexo quanto a vocês. E não só isso. E como pastor, ele entra numa outra posição agora. Eu entendo que vocês são meus filhos. Ele aprofundou o relacionamento com eles nessa condição de meus filhos. E não só isso. Não é só meus filhos. Ele também tem o outro posicionamento, que é um pastor que gera filhos espirituais. Novamente estou sofrendo as dores de parto. Eu falei para vocês de Jesus, eu disse quem Jesus era, vocês receberam, e como vocês receberam, são como se fosse, na verdade, eu sou o pai espiritual, pai da fé. Essa expressão, inclusive, a gente usa hoje, nos dias de hoje. Quem é seu pai na fé? Quem é sua mãe na fé? E Paulo está dizendo, eu sou o pai na fé de vocês. E não só isso, tá? Um pastor, ele busca a maturidade dos crentes. Gente, pastor verdadeiro, no contexto bíblico, ele busca o crescimento da igreja. Ele não está preocupado com o seu título, com o seu status, com rótulos.
E o mais legal ainda, e um pastor ele fica assustado, perplexo, quando os seus filhos não estão crescendo. E ele fala, eu estou perplexo com a imaturidade de vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois eu estou perplexo, eu estou assustado com o que vocês estão fazendo. Como é que vocês, com todo o tempo e conhecimento que já deviam ter, querem voltar lá para trás e querem regredir? Ou seja, ninguém pode regredir. Você tem que ir crescendo. Aliás, vida espiritual, gente, eu ia falar que é igual videogame, tá? Mas videogame é um negócio complicado de você dizer que passa de fase. Então, você tem a primeira fase, a segunda fase, e vai passando, você tem que ir crescendo. Ou seja, coisas da infância, que você estava aprendendo lá, como Paulo usou o beabá, quando você está lendo um livro, você não vai voltar a começar a pegar as primeiras letras, né? John Stott tem um comentário que é muito legal, que eu coloquei, eu quero compartilhar com vocês. O que deveria importar ao povo não é a aparência do pastor, mas se Cristo está falando por intermédio dele. E o que deveria importar ao pastor não é a boa vontade das pessoas, mas se Cristo está sendo formado nelas. A igreja precisa de gente que, ouvindo o pastor, ouça a mensagem de Cristo, e de pastores que, trabalhando entre pessoas, busquem a imagem de Cristo. Apenas quando o pastor e a congregação mantiverem assim os olhos em Cristo, só então o seu relacionamento mútuo vai se manter sadio, proveitoso e agradável ao Deus Todo-Poderoso. A colocação de John Stott é justamente com relação a esse texto, com relação a esse versículo. Porque ali traz a visão de como o pastor deve proceder com relação às ovelhas e como ele deve visualizar as ovelhas. Agora você percebe que o que Paulo colocou nessa carta, em termos de conteúdo, é algo fantástico. E quando você só faz uma rápida leitura, você não consegue perceber tantos detalhes. E agora, quando a gente está olhando ela com um pouco mais de profundidade, a gente consegue perceber tudo isso. E aí vamos lá para o versículo 21. Gálatas 21, de 21, 4, de 21 a 26. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isto é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai, gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, pois está escravizada com os seus filhos. Mas Jerusalém do alto é livre, e essa é nossa mãe. Aí você vai dizer, pois está escrito, regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os filhos daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac naquele tempo. O filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito. Mas acontece que o que acontece agora? Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Só para vocês entenderem, aí eu paro esse compartilhamento. Porque aí o Paulo está fazendo o seguinte, ele está usando um trecho bíblico e ele fala que é uma ilustração e ele usa aí o chamado método alegórico. E esse método, e com isso, com que propósito? Ele diz que são 3 estágios, tem 3 estágios nesse argumento aí que ele colocou no versículo do 22 até o 27. E é muito importante, quando você lê a Bíblia, perceber esses detalhes. O primeiro, histórico. O segundo, alegórico, ou seja, ele usa para fazer uma ilustração. E o terceiro, pessoal. Nos versículos históricos, aqui vai do 22 ao 23, o Paulo lembra que para as pessoas que vão estar lendo na carta, que Abraão teve 2 filhos. Ismael, que era o filho da escrava, e Isaac, que era o filho da
da livre. Nos versículos alegóricos, ele argumenta que esses dois filhos são de mães, suas mães representam duas religiões. Uma religião da servidão, que é o judaísmo, e uma religião da liberdade, que é o cristianismo. Nos versículos pessoais, ele aplica a alegoria a nós. Somos cristãos, não somos como Ismael escravos, mas como Isaac, livres. Finalmente, aí ele demonstra que nós devemos apresentar e devemos esperar, tá? Ou seja, a gente tem que ser parecido com o Isaac. Aí você fala assim, Betão, não entendi nada. Que história é essa de alegoria? Que história... Só para você entender. Ele usa uma outra estrutura literária, que é o método alegórico, que era muito comum, conhecido pelos rabinos. Aliás, quando você vai perceber, quando Jesus está ensinando, ele usa, algumas vezes, essa estrutura de linguagem, onde ele coloca as suas parábolas. A linguagem, a alegoria, ela foge da realidade. Ela foi adotada lá no passado, tá? na escola de Alexandria, seguido por Orígenes, os pais da igreja. Para quem conhece a patrística, os primeiros livros da patrística, de Orígenes, ele usa a interpretação bíblica pela alegoria. Ou seja, ele interpreta e ele faz uma visão muito além. Mas o que quer dizer essa interpretação? Só para você entender. Tem um escritor, William Barclay, que ele diz o seguinte, que os rabinos judeus, toda a passagem da Escritura possuía 4 significados para os rabinos judeus. Peshá, que era simplesmente a tradução, texto simples e literal. Remás, o significado sugerido. Derush, significado implícito, que se deduzir por investigação. E Sod, que era o sentido alegórico. As primeiras letras das 4 palavras, PR, DS, são consoantes da palavra paraíso, paradise, em inglês. Segundo os rabinos, quando alguém conseguia penetrar nesses 4 significados diferentes, alcançava a glória do paraíso, o que é uma alegoria. Roizuk, que é um outro escritor, ele esclarece que alegorizar é procurar um sentido oculto, obscuro, que se acha por trás do significado mais evidente do texto, mas lhe está distante da verdade que está associada ao texto. Em outras palavras, o sentido literal é uma espécie de código que precisa ser decifrado para revelar o sentido mais importante e oculto. Segundo esse método, o literal é superficial e o alegórico é o que apresenta o verdadeiro significado. E lógico, aí você vê, quando você vê falar sobre Calvino, tá? João Calvino ele tem o cuidado de explicar que o texto não endossa o método alegórico e de maneira normativa de interpretar a Escritura. Ou seja, tem muita gente que viaja na batatinha quando lê a Bíblia e usa alegoria. Você já deve ter visto um monte de vezes isso aí. E Davi, quando enfrentou Golias, e começa 5 pedrinhas de Davi. Pedrinha número 1 quer dizer isso, quer dizer aquilo, quer dizer... E começa a criar em cima disso. Não quero dizer que, nesse caso, Paulo fala, a ilustração. Ele avisa que é uma ilustração. E usa a estrutura, algo conhecido, para exemplificar como é que nós devemos ser. Paulo não quer dizer que Moisés escreveu essa história para que ela fosse transformada em alegoria. Tá? Ele usou um método rabínico com o desejo de ensinar e enfrentar os seus oponentes no mesmo nível. Ou seja, através de uma alegoria que ele poderia usar. E dessa forma, nesse caso, a alegoria foi uma ilustração confirmatória da verdade que, por argumentação, ou seja, em todo o que nós já vimos até aqui, ele já tinha sido provado que as pessoas já deveriam estar convencidas quanto à verdade ali anunciada. Gente, que viagem na batatinha que eu dei, né? Fui lá do outro lado do mundo, né? Mas a ideia é essa. Ele usa uma estrutura de linguagem para dizer, olha, peraí, vocês são filhos, não são filhos mais da escrava. Você não tem mais estar escravizado. Ou seja, se o cara começar com metodologia aí, começar a colocar barreira, colocar dificuldade para você chegar até a Cristo e dizer que isso é necessário para chegar até Cristo, qualquer coisa que anule a cruz de Cristo,
está fora. Ah, mas ele tem que... E outra, com uma linguagem até bonita, agradável, entendeu? Sábia, e algumas vezes até embasada na Bíblia. Como eu dei o exemplo aqui, as 5 pedrinhas de Davi, que é de Golias. E aí vai. Muita viagem na batatinha. E eu gosto muito de João Calvino, porque ele usa a metodologia de que a Bíblia explica a própria Bíblia. Não tem esse negócio de ficar imaginando e buscar sentido oculto. Não, não, não. O texto é claro. E Deus não é Deus de confusão. Esse livro só chegou até a gente depois de tanto tempo, porque ele foi inspirado por Deus. E outra, qualquer pessoa que lê consegue interpretar o básico e, se aceitar Jesus, o avançado, e vai perceber que é tudo a mesma coisa e não muda muita coisa e simplesmente te conduz até Deus. Ô, Betão, é assim que você vê a Bíblia? Não, é só para você entender o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês eram escravos. Estão livres agora. Quer voltar a ser escravo? Não pode ser. E você que já foi alcançado, já nasceu livre. A dívida que era contra você já foi paga. Você não tem que pagar, você não tem que fazer sacrifício, você não tem que fazer penitência. Não vai subir escada de joelho. Meu irmão não vai caminhar até um lugar ou outro de joelho. Não vai sair carregando cruz nas costas. Para com isso. Não tem que fazer penitência. A penitência já foi paga. E Paulo agora ele começou a usar fazer uma pastoral com esse pessoal. Gente, presta atenção. Vocês já aprenderam, vocês já caminharam até aqui. E o mais legal é que ele continua no capítulo 5. E no capítulo 5, gente, é muito legal que ele faz o seguinte. Agora eu vou compartilhar esse outro com vocês. E é o assunto de hoje. Então, você falou tudo isso só para chegar agora no capítulo 5? Exatamente. Então, aí no versículo 1 do capítulo 5, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Percebe que o assunto continua. Só que agora é pastoral. Agora ele trata de uma maneira diferenciada. Ouçam bem o que eu, Paulo, detalhe que agora ele se identifica, percebe que ele começou chutando o pau da barraca lá no começo da carta, falando com os caras de uma maneira assim que até assustava. E agora, caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro, a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Olha a dica que Paulo está dando. Tudo bem, se você quer voltar para a circuncisão, você quer ser circuncidado, não tem problema nenhum. Você vai ter que cumprir toda a lei. Percebam que Paulo não anula a lei, não condena a lei. Lembra que ele falou que a lei é o aio que vai conduzi-los até a Cristo. Lembra que ele colocou também uma outra figura, é o tutor, que conduz você até a Cristo. Eu, inclusive, usei uma outra alegoria. Eu falei para vocês do espelho, que mostrava como é que você estava e mostrava o que você tinha. Mas o espelho não faz nada. Ele não consegue eliminar o defeito. Ou seja, borrou a maquiagem, vai ter que consertar na mão, porque o espelho não tem essa capacidade. E Paulo está mostrando isso, que a lei não tem a capacidade de mudar a situação deles. A lei não pode levá-los ao céu. A lei vai levá-los a Cristo. E todo aquele que na esperança messiânica está ou morreu, está dentro do plano. 4, do versículo 4. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Agora ele colocou um outro elemento que é muito forte, muito claro aqui,
E ele deixa muito claro, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos, pela fé, a justiça que é nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão tem efeito algum. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que o chama. Fogo de fermento leveda toda a massa? Lógico que vocês estão entendendo aí que Paulo está dizendo. Olha o que ele colocou. Nem circuncisão tem efeito algum. Ou seja, na vida de vocês, na vida espiritual de vocês, na vida que vocês estão vivendo, debaixo do Espírito, esse novo elemento no meio da conversa, esse novo elemento debaixo do Espírito, na direção do Espírito, faz toda a diferença. Na direção do Espírito. E outra, não é sacrifício, não é penitência, não é, e no caso, para eles, a questão da circuncisão. Lógico, gente, não era só a circuncisão. Era quando você andar debaixo da lei, e nós já falamos isso na primeira aula, né? Na segunda aula, inclusive, e a irmã Maria Alice, eu me lembro muito bem, colocou de maneira muito sábia, Jesus cumpriu toda a lei. E o próprio Jesus disse um negócio muito legal, que eu sempre me lembro, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. E agora ele vai colocar um outro elemento que eu acho muito legal. Estou convencido. Olha que legal que ele fala. No Senhor, de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, se sofrerá a condenação. Paulo evoca aqui a justiça de Deus sobre aqueles que derrubam pequeninos em precipícios. Ele evoca aqui a justiça divina para aqueles que fazem essas coisas. Lógico, isso aí bateu como um martelo na cabeça dos judaizantes. As palavras são fortes. Aquele que os perturba, eu não ouvi, foi pergunta? Continua aqui, eu não ouvi. Se for uma pergunta, você abre o microfone e fala pertinho para mim ouvir. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Aí Paulo pegou, assim, muito pesado. Para quem não sabe, tá? Alguns povos daquela região tinham, aliás, acima da Galácia, ali na região da Frígia, tá? Tinham um culto a Cibele, que era uma deusa. Esse culto a Cibele, tá? Envolvia literalmente a castração, porque eles se tornavam eunucos. Já devem ouvir falar de eunuco, né? Eunuco era aqueles caras que trabalhavam no harém do rei, e esses caras que trabalhavam no harém do rei, eles eram castrados, eles não eram nem circuncidados, era castração mesmo, tá? Era mutilação, que era um negócio horroroso que acontecia naquela época. Aliás, essa prática terminou na Idade Média, depois não se usou mais. Ela era usada, inclusive, para cantores, tá? E também para pessoas que iam fazer... porque, na verdade, seria uma pessoa de destaque na corte, que teria acesso livre ao harém do rei. Mas, quando Paulo usa essa palavra, esse termo aqui, que é um termo muito forte, tá? Na verdade, eu não posso afirmar que seja com esse propósito ou devido a isso, mas a ideia aqui é que o cara tem que parar com essa ideia, que está completamente equivocada, completamente errada, foge a todos os parâmetros, preceitos de tudo o que já estava prescrito e outra. E já estava nas Escrituras, que Jesus viria e seria, e Jesus seria o Cristo. Ele é o Cristo. Ele é o Filho de Deus que haveria de vir e haveria de reinar.
Só que eles estavam esperando um cara com espada desembainhada que fosse restaurar o reino de Israel. E, na verdade, o reino é espiritual. E mesmo tendo aceitado Cristo, colocam Cristo num patamar abaixo do que Cristo deve estar. E essa loucura de querer colocar Cristo junto com o judaísmo e fazer um cristianismo judaico é que Paulo está rebatendo. E lógico, ele está rebatendo isso e deixando muito claro para a gente, não só isso, não é só um cristianismo judaico, mas ele está dizendo que todo e qualquer cristianismo que esteja envolvido com regras humanas, preceitos humanos e diretrizes humanas, limitando para que você chegue a Cristo, para com isso, tire isso daí, não deixe esse negócio progredir, e tem uma outra percepção, uma outra análise que é feita, eu não me lembro o autor, e ele diz o seguinte, é para que esse negócio não procrie e não cresça no meio de vocês. Por isso a expressão, quem dera se castrasse. Tem tudo isso aí nessa colocação. Alguns acham tanto quanto violenta, e no grego ela tem uma força muito maior ainda. Aí vamos lá. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Agora a gente... Puxa vida, chegou no tema da carta, Betão. Carta à liberdade, chegamos agora, depois de tudo isso. Vocês foram chamados para a liberdade. Mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas vocês se mordem e se devoram uns aos outros. Cuidado para não se destruírem mutuamente. O que é legal, que aqui tem uma série de detalhezinhos que eu vou colocar para vocês, que o grego nos mostra. Em primeiro lugar, vocês foram chamados para a liberdade. Não usem da liberdade para dar ocasião. Essa ocasião à vontade da carne, o termo no original grego é aphormen, ou não dê espaço. É a mesma coisa de um general. Ele, no campo de batalha, ele domina uma região, e essa região que foi dominada por ele constrói ali a sua casa-mata, né? Onde fica o seu armamento, onde os generais traçam as estratégias. Esse, eu chamei aqui de caça-mata, né? Ou seria o quartel-general estabelecido numa região já conquistada. Essa palavra ocasião aqui, ou a forma, ele está dizendo o seguinte: olha, o lugar que agora é o quartel-general de vocês, não deixa sem ninguém lá tomando conta. Já conquistaram todo aquele espaço. Agora vão deixar lá onde estão as armas, onde estão toda a estrutura e todo o planejamento militar. Vocês vão deixar lá sem ninguém tomar conta? Só essa forma, hein, que tem toda essa força e essa expressão. Então ele coloca, vou lendo de novo agora, imagine pensando nisso. Não usem a liberdade para dar ocasião, ou seja, aquilo que vocês já conquistaram. A liberdade que vocês já têm. Não deixa desguarnecido, não dá espaço. Você tem autoridade sobre potestades, sobre todos os príncipes da potestade do ar. Você é um vencedor em Jesus, você já alcançou a vitória, você já tem o reino de Deus, você já tem acesso ao Pai, você tem livre acesso a Ele. Não deixa que coisa de homem, e todo esse espaço que você já alcançou, impeçam você de chegar até lá. Ou te roubem o que você já conquistou. E olha a força que ele dá. Pelo contrário, sirvam uns aos outros. Percebeu? Com toda essa força, com todo esse espaço que você já conquistou, com todo o poderio que você já tem, com todo esse conhecimento de quanto você tem junto com Deus, do poder de Deus que está em você, com tudo isso, sirvam uns aos outros. Você é mais que vencedor, ele coloca em uma de suas cartas, né? Somos mais que vencedores. Mas aqui ele está dizendo, você já conquistou tudo isso, com todo esse poder. Não dá espaço. Com tudo isso que você já tem, com todo o terreno que você já avançou, sirvam uns aos outros.
mediante o amor. E agora, uma coisa mais legal de tudo. Perceba que Paulo não é contra a lei. Ele usa agora um dos pontos da lei fortíssimos. Toda a lei se reúne num só mandamento. O que Jesus disse, né? Lembra quando ele encontrou aquele jovem aquela noite? Ame o seu próximo como a si mesmo. Eu não vou nem explicar isso. Se você não entende, não tem conhecimento disso, meu irmão, aí eu vou dizer que nem o Paulo, volta lá nos rudimentos. Volta lá no princípio. Agora, olha o que ele fala para os irmãos. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. E tem duas palavrinhas aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Que é o devoram, é o daknet, vem de morder. E esse morder do daknet é a mordida de um animal selvagem. Porque a introdução do pensamento judaizante no meio da cultura deles, daqueles que já estavam salvos por Jesus, era a mesma coisa de ser mordido por um animal selvagem com a intenção de devorar. E tem uma outra palavrinha aqui, o destruírem, tá? Que é o catestiete. Catestiete. Devorar é como um animal selvagem, lembra da mordida que eu acabei de falar? Que vai engolir a pessoa. E se não se destruírem mutuamente, é não devorar um ao outro. Ou seja, o judaizante vai fazer o quê? Com aquilo que a pessoa já conquistou, o terreno que ele já avançou, a dimensão que ele tem do reino, a proximidade com Deus, ele corta tudo isso e ele vai ser absorvido, engolido, devorado por um pensamento que não é de Deus, que está totalmente fora de contexto. Eu me lembro uma ocasião que tinha, antes de conhecer Jesus, e algumas eu conheci alguns crentes na minha vida, antes de entregar minha vida para Jesus. Lembro de alguns com muito carinho, que eram crentes fiéis. E eu conheci um jovem, inclusive o sobrenome dele era Guerra. E ele tinha uma expressão que era bem interessante. Quando o pessoal falava alguma coisa, não, minha religião não permite. Minha religião não permite. E isso ficou muito gravado na minha cabeça. E algumas coisas eu pensava, não, mas eu sou crente, eu não faço isso. Eu sou crente, eu não... Não, gente, para com isso. Quando eu estou falando aqui de liberdade, gente, o crente, ele pode fazer qualquer coisa. Aí, Betão, virou bagunça agora, hein? Vai todo mundo enfiar o pé na jaca. Não, gente. E por que o crente não faz um monte de coisa que ele pode fazer? Ele não faz um monte de coisa que ele pode fazer. Sabe por quê? Porque ele não precisa. Ele não precisa mais. E o que o Paulo está dizendo agora para eles é justamente trabalhando nessa direção. Vocês são livres. Vocês foram chamados para a liberdade, não é para se escravizar. Não se escravize novamente pela lei e não se escravize também pelas circunstâncias que os cercam. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E, gente, esse trecho é maravilhoso. Vivam pelo Espírito, debaixo, controlado, dirigido, guiados pelo Espírito. Gente, quando a igreja, e a igreja, eu estou dizendo a igreja pós-moderna, entender o que é viver debaixo do Espírito, seria uma das coisas mais lindas que podia acontecer com a igreja. Porque de modo nenhum vai satisfazer o desejo da carne. E Paulo agora ele faz ele começa a mostrar para a gente um paralelo entre carne e espírito. Carne, desejo da carne, desejo da vontade humana, desejo do meu corpo.
espírito, o que o meu espírito deseja, espírito que nasceu quando eu aceitei Jesus, quando eu entreguei minha vida para Jesus e ele controla a minha vida. Andar ou viver pelo Espírito é ser controlado, é ser dirigido pelo Espírito Santo, é estar debaixo da orientação do Espírito, é estar perfeitamente sintonizado com o Espírito. Não é igual o meu computador hoje de manhã, que eu ligava ele e ele não tinha acesso à internet. Então eu não conseguia acessar nada, porque hoje quase tudo é internet. Mas eu tinha as coisas aqui dentro do meu computador. Eu tinha a apresentação no PowerPoint, mas eu falei, não vou conseguir transmitir se não tiver internet. Ou seja, ligação quebrada. Por quê? A ligação estava só aqui. Há um tempo atrás, a gente tinha... O pessoal que é mais antigo, lógico. O pessoal dessa moçada nova não sabe o que é isso. Lembra aquele rádio que você sintonizava? E aí, até chegava na frequência certa, tinha a sintonia. Quando estava meio fora de estação, começava a pegar 2 estações, ou quando você está viajando ouvindo rádio, você vê, acontece isso. De repente, você está numa sintonia e começa a pegar outra. Começa a ouvir coisa que não tem nada a ver. Assim é quem tá deixando de andar pelo Espírito. Começa a ouvir outra sintonia. Andar no Espírito, gente, é perfeita sintonia com Deus. É estar conectado. É ter uma conexão de banda larga de terabyte, não é nem giga, nem mega. É estar em sintonia a ponto de não ter dúvida do pensamento de Deus, do sentimento de Deus, da vontade de Deus. E Paulo está dizendo, por isso vivam pelo Espírito. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Em algumas traduções, da concupiscência da carne. Tá? Essa palavra aí, epitimia, quer dizer concupiscência, ou desejo da carne, ou vontade da carne. E, gente, concupiscência, palavrinha complicada, né? É gostinho pelo pecado. É gostinho de satisfazer o desejo da carne velha, que tem que estar morta. E aí ele explica, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito. E o espírito, o que é contrário à carne. Mas eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo espírito, então não estão mais debaixo da lei. Por quê? Estão acima da lei. Vocês já venceram o que a carne não conseguia vencer. E o seu desejo não vai ser mais para as coisas desse mundo, porque você não é mais desse mundo. Agora você é morador da cidade celeste. Você é cidadão dos céus. Você é cidadão da Nova Jerusalém, da Jerusalém espiritual. E o teu desejo é para com o céu. E é por isso que quem é do Espírito, vive para o Espírito, tem uma vida espiritual, tem desejo do Espírito. Betão, como é que é esse negócio? Isso quer dizer que tem que haver com o batismo no Espírito Santo? Meu irmão, batismo no Espírito Santo, você recebeu, quando aceitou Jesus, você recebeu o Espírito Santo. Mas, Betão, eu não tenho... E os dons? Todo mundo vai ter dom, não se preocupa. Eu não sei qual é o meu dom, aí já é uma outra questão. Mas eu vivo ainda com dificuldade com a carne. Dificuldade com a carne resolve. Respiração espiritual. Como é que é isso? Primeira coisa. Pisou na bola, pecou, errou, deu mancada. Faz o seguinte, confessa. Isso é respiração espiritual. Põe para fora aquilo que é da carne. Senhor Jesus, olha, eu reconheço que pequei. Reconhece que pecou. Mas, Betão, eu não tenho esse costume. A gente não está habituado a isso. Então faz assim, chega assim, ora. Espírito Santo de Deus, me mostra se existe alguma coisa que impede a minha íntima comunhão com o Senhor. Aquilo que o Espírito Santo mostrar, querido, não duvida, confessa. É pecado. E aí isso o que é? Respiração espiritual. Botou para fora. E quantas vezes eu tenho que fazer isso? O Espírito Santo vai começar a tocar no teu coração, querido. E depois o que você faz?
Espírito Santo, volta a controlar a minha vida. Toma o lugar que é do Senhor. Eu gosto de uma expressão que um pastor querido usava bastante, pastor Edson Queiroz. Ele usava assim, a seguinte ilustração. Imagine que você está no carro. Quem é habilitado aí sabe o que é isso. Está no carro, tem lá o volante. E agora eu quero que você imagine que o carro é a sua vida. Aí você chega para o Espírito Santo, vamos fazer o seguinte, vou parar de dirigir, sai daí do banco do carona e vem aqui e toma o volante. Eu vou sentado aqui no banco do carona. Na verdade, Espírito Santo, nem no banco do carona, eu vou sentado lá atrás. O Senhor me leva para onde o Senhor quiser. O Senhor vai como meu chofer, o Senhor vai dirigir a minha vida. Deu para entender o que o Paulo está dizendo? Você não vai ter mais o gostinho pelo pecado, porque você sabe que Jesus está no controle. E quando você olhar para frente, a única coisa que você vai ver é para onde você está indo e sabendo que Jesus está na direção. Entendeu a ideia? São 10 horas e eu tenho que franquear a palavra para vocês. E a minha esposa falou, já são 10 horas? Eu só vou ler só esse versículo para a gente... Ok, querida, eu vou franquear a palavra para você. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade, impureza sexual, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. Eu os advirto. Como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus.